Do livro Vinha de Luz, capítulo 4 de 180, em silêncio, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 4 de 180, em silêncio. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretende curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Emmanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com o capítulo 4, em silêncio. Emmanuel utilizou esse título utilizando a passagem que foi anotada por Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, no capítulo 6, versículo 6. Diz ele, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A gente percebe já que a passagem de Paulo se referia àquelas pessoas que faziam bem para mostrar para os homens. Por isso que ele fala, não servindo à vista, ou seja, não servindo à vista dos outros, não é? Como para agradar os homens. Então ele está servindo à vista para agradar os homens, para as pessoas acharem que ele é uma pessoa boa. Mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E ele então começa a dizer, para
para nós. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscar com a tua luz. Então, se você sabe determinado assunto, e existe aquele que ignora, você vai explicar para ela daquilo que você sabe. Ou seja, daquilo que ele ignora. Mas sem ofuscar com a tua luz. Que significa que você não pode se deixar que ele se ofusque com a sua sabedoria. Não é? Ele continua dizendo, se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com a tua posse. Então Emmanuel nos diz que se você tem alguma coisa, ajuda ao necessitado, mas sem molestá-lo, ou seja, sem inferir com a sua posse, que seria você mostrar o tanto que você tem. Vamos dar um exemplo. Se você, por exemplo, vai em determinado local, uma região pobre, para poder levar mantimentos e tal, não é bom que você chegue lá de carro novo, não é? Caro, roupas, né? Caríssimas, porque você pode ferir as pessoas. E ele continua dizendo, se amas, não firas o objeto amado com exigências. Então, se você ama uma pessoa, você não deve ficar exigindo dela, porque aí não é amor, aí chama-se posse. A pessoa pode até dar outro nome, dizer que ele cuida da pessoa, por isso que ele é desse jeito, mas é posse. No outro parágrafo ele diz, se pretendes curar, não humilhes o doente. Interessante também. Então, se você quer fazer com que a pessoa cure, através de remédios, de orações, não humilhes o doente. Humilhar o doente como? É a pessoa dizer para a outra que está dando dinheiro para comprar os remédios, mas que ele tem que mudar de vida, não é? Porque a doença que ele tem é devido à sua própria incúria, ou seja, é responsabilidade dele. Mas não devemos fazer isso. Diz ainda, nessa outra parte, se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Então, se você está querendo ajudar os outros a se melhorar, mas você não pode ficar maldigando as pessoas, ou seja, falar mal das pessoas. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos para que o teu contato não dilacere os que sofrem. Então, se você ensina a caridade, não te trajes de espinhos, ou seja, não coloque um traje espinhoso. Um traje espinhoso é aquele que fere as pessoas, dilacera o coração, não é isso? Continua, tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. Ou seja, essa é a tarefa sua. Então você tem que ter cuidado. Diz ainda que é muito fácil servir à vista. O que seria servir à vista? Seria aquelas pessoas que, como eu disse, sofrem, que estão servindo, né, ali junto ao povo, mostrando para o povo que é bom. Não é? Diz ainda, todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Olha que coisa, ele diz isso de forma geral. Então todos querem fazer alguma coisa, procurando o apreço dos homens. Não é? Então, infelizmente, nós somos assim. E ele diz ainda, difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade.
E é verdade. A gente servir sem nenhuma vaidade é muito difícil. Nesta outra parte, ele diz: é por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Bora veja, a coisa até triste, né, da gente ouvir. E Emmanuel falou isso há muito tempo, dizendo que a maioria dos trabalhos das pessoas é dispersivo e enganoso. Continuou dizendo: em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Então, há pessoas que trabalham num lugar, mas ela só está pensando em aparecer para poder receber as honras do seu chefe, não é assim? Mas ele diz: tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Então, ele está falando para nós: tu, meu amigo, ou estou falando para mim também, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Então, nós temos que aprender a ser um servidor sincero do Cristo e construir, não é? Então, fala pouco e constrói muito. E no final ele diz que vai e serve, ou seja, vai em busca das coisas. Nesta conclusão, ele diz: não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres aos ruídos da boca. Olha que coisa. É um alerta a todos nós. Não te deem cuidados às fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres a ruídos da boca. Então, não fique preocupado nessas fantasias, né, que as pessoas fazem. Esqueça isso. Diz ele: faz o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Então, na conclusão, ele diz que nós devemos fugir das referências pessoais. Essas referências pessoais é quando a pessoa fala nos enaltecendo, né? Mas e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Então, não fiquemos honrados com isso. Uma lição belíssima, e fique com Deus. Um grande abraço.